Justiça dos Estados Unidos ordena a deportação da última fugitiva envolvida nos ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília. Denúncia de feminicídio. Brasileira sofre agressões de marido e grava vídeo pedindo justiça. Consulado-Geral do Brasil em Miami vai promover encontro feminino dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Casal brasileiro maratonista da terceira idade pode entrar para o livro dos recordes com uma façanha incrível. Estados Unidos reforçam a segurança em todo o país para possíveis atentados domésticos, enquanto a guerra contra o Irã continua. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Os Estados Unidos acordaram hoje sob alerta máximo de segurança em todo o país para possíveis atentados domésticos em retaliação aos ataques no Irã. As agências federais antiterroristas e o Departamento de Segurança Interna aumentaram a vigilância, o monitoramento e também pediram à população para ficar atenta. O policiamento de Nova York foi redobrado nas ruas, em pontos turísticos e ao redor de centros judaicos e sinagogas. Além da Big Apple, cidades como Los Angeles, Phoenix e Filadélfia também ampliaram a segurança. Nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, instruiu as equipes federais de inteligência e antiterrorismo a mobilizarem todos os recursos de segurança necessários para monitorar possíveis ataques domésticos. Há preocupação com possibilidade de atentados. Indivíduos considerados de risco estão sendo vigiados. O FBI investiga se o atirador que agiu no Texas no domingo teria ligação com um possível ato de terrorismo. O homem chegou de carro e disparou contra várias pessoas em um bar em Austin. 3 vítimas faleceram e 14 ficaram feridas. Ele foi morto no local pela polícia. O atirador usava um moletom com a frase "Propriedade de Alá" e, por baixo, uma camisa com um desenho que lembrava a bandeira do Irã. O governo federal afirma que, apesar do aumento do risco, não há ameaça específica e iminente, mas disse que o momento exige maior vigilância da população. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã já começa a ter impacto direto no bolso do consumidor que vive aqui no território norte-americano. Com a escalada do conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo dispararam no mercado internacional e a gasolina já registra alta em diversos estados. Os detalhes com Eliseu Caetano. O efeito da guerra foi quase imediato. Logo após os ataques, o preço do barril do petróleo subiu, mais de 5% no mercado internacional, impulsionado pelo medo de interrupção no fornecimento da região do Golfo. Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, área estratégica que já começa a ser afetada pelo conflito. Pelo menos 150 petroleiros estão parados na passagem marítima. E claro, acho que tem aqui o principal fator que é o preço dos combustíveis já disparou no mercado mundial. Então, se a gente pensar que o Irã ele controla ali o escoamento de 20% do petróleo do mundo que passa pelo Estreito de Hormuz, isso é o suficiente para gerar um aumento no preço do combustível e, claro, isso é traduzido em inflação na economia, em preços maiores de praticamente todos os produtos que dependem do transporte de combustível fóssil para chegarem aos seus pontos de distribuição. Nos Estados Unidos, a gasolina e o diesel já começaram a subir. A expectativa é de que nas próximas semanas possa chegar até $3,28 por galão ou mais. Os especialistas lembram que cada dólar que o preço do barril sobe equivale a 3 centavos nas bombas. Se o petróleo ele continua subindo, o efeito ele vai além do posto de gasolina, né? O petróleo ele é a base da economia mundial, porque ele influencia o custo do transporte, da produção, da entrega de praticamente tudo que a gente consome. Então, quando o combustível ele fica mais caro, transportar alimentos e mercadorias também fica mais caro. Isso acaba chegando ao consumidor final. Por isso, se o conflito ele continuar pressionando o preço do petróleo, o impacto tende a aparecer aos poucos em toda a economia e no custo da vida das pessoas, né? No final, o impacto é sentido em toda a cadeia produtiva. Autoridades também estão preocupadas com uma possível crise de abastecimento. O diesel é fundamental para o transporte de mercadorias e também já registra alta e pode afetar os caminhoneiros. O medo é de uma inflação global, impacto direto no preço dos alimentos e até uma possível falta de produtos nas prateleiras. O mercado financeiro reagiu com mau humor
muita volatilidade e fuga de investidores. Como esperado, o ouro disparou como ativo de proteção típico em momentos de guerra. O Federal Reserve dos Estados Unidos, que é equivalente ao Banco Central aqui no Brasil, ele acompanha esse cenário porque o preço de energia ele tem impacto direto na inflação. Então, quando o petróleo ele sobe muito rápido, existe o risco de os preços voltarem a acelerar justamente quando a inflação já vinha desacelerando. Nesse caso, o Banco Central ele pode precisar manter os juros altos por mais tempo. E essa incerteza sobre a inflação, juros e a guerra costuma deixar os mercados mais sensíveis, com oscilações maiores nas bolsas e no dólar nas próximas semanas. Hoje foi o terceiro dia de bombardeios aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o país dos ayatolás, o Irã. O governo americano fala que o conflito deve demorar o tempo que precisar e que será apenas pelo ar, sem soldados por terra. Hoje, Trump falou mais sobre esse conflito, como nos mostra o repórter Matias Brotero. Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action. Donald Trump usou uma cerimônia em homenagem a militares para justificar a operação contra o Irã iniciada no sábado. Segundo ele, Teherã se recusou a interromper o programa nuclear e já possuía mísseis capazes de atingir a Europa e bases americanas. Trump afirmou que a ofensiva tem como objetivos destruir a produção de mísseis balísticos, enfraquecer a marinha iraniana e impedir que o país obtenha armas nucleares ou continue financiando grupos como o Hamas e o Hezbollah. Mais cedo, o secretário de Defesa Pete Hegseth negou que a ação leve a um conflito prolongado. Já o chefe do Estado-Maior Dan Kane detalhou que a operação começou com o lançamento simultâneo de mais de 100 aeronaves, além de mísseis Tomahawk disparados pela Marinha dos Estados Unidos. Parte das aeronaves foi usada para despistar a defesa aérea iraniana. Segundo Kane, a ofensiva foi mantida em sigilo para garantir surpresa, rapidez e impacto. Estados Unidos e Irã já haviam se reunido 3 vezes em busca de um acordo para encerrar o programa nuclear iraniano. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A guerra no Oriente Médio se espalhou ainda mais nesta segunda-feira. O conflito já atinge 12 países diferentes na região. No Líbano, o grupo terrorista Hezbollah lançou ataques contra Israel em retaliação ao conflito no Irã. É o primeiro ataque desde 2024. Os extremistas lançaram drones e foguetes durante a madrugada contra o território israelense. Os ataques foram interceptados e ninguém ficou ferido. A ofensiva foi condenada pelo governo libanês, que decidiu banir a participação do grupo terrorista no exército do país. Em resposta, Israel realizou intensos bombardeios na capital Beirute. O chefe da inteligência do Hezbollah foi morto em um dos ataques, segundo os militares israelenses. O exército do Kuwait abateu por engano 3 caças americanos na manhã de hoje. 6 tripulantes conseguiram se ejetar das aeronaves e não se feriram. Em Beersheba, no sul de Israel, um míssil iraniano caiu em uma área aberta e deixou 15 pessoas feridas. A ofensiva israelense e americana no Irã seguiu intensa nesta segunda-feira. Bases da Guarda Revolucionária e lançadores de mísseis foram destruídos em ataques aéreos. O exército americano afirma ter destruído todos os 11 navios da marinha iraniana que estavam no Golfo de Omã. De Jerusalém, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, brasileiro é preso pelo ICE em Boston por crimes graves envolvendo menores de idade. Tem também denúncia de feminicídio. Brasileira sofre agressões de marido e grava vídeo pedindo justiça. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Mais de 7 mil voos foram cancelados em todo o mundo por causa da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. As autoridades já falam no maior caos aéreo desde a pandemia. Só nesta segunda-feira foram mais de 1.555 cancelamentos, segundo plataformas internacionais de monitoramento aéreo. O fechamento do espaço aéreo em vários países do Oriente Médio paralisou a região do Golfo, depois que aeroportos ficaram sob fogo cruzado durante a troca de ataques entre Irã, Estados Unidos e Israel. Os aeroportos internacionais de
Dubai, Doha, Abu Dhabi suspenderam todas as operações, afetando centenas de voos no mundo inteiro. Estas imagens são do Aeroporto Internacional de Dubai, que foi atingido por um drone do Irã. Com milhares de passageiros retidos, as autoridades de aviação dos Emirados informaram que já atenderam mais de 20 mil pessoas afetadas. Especialistas alertam que uma interrupção total dessa escala não tem precedente na região. Empresas de turismo, hotéis e cruzeiros também registraram quedas fortes diante do medo de que o conflito freie as viagens às vésperas do verão no hemisfério norte. Mudando de assunto, a Justiça de Imigração dos Estados Unidos decidiu deportar a última brasileira foragida dos atos de vandalismo que aconteceram em 8 de janeiro em Brasília, em 2023. A brasileira Michele Paiva Alves, de 38 anos, é considerada pela Justiça americana a última foragida dos atos de 8 de janeiro em solo nos Estados Unidos. A decisão de deportação foi tomada por um juiz administrativo em El Paso, no Texas, e comunicada à Justiça brasileira em 9 de fevereiro. Michele está presa há mais de um ano em uma unidade do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega. No Brasil, ela responde a 5 crimes ligados aos ataques de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a PGR, a comerciante teria financiado um ônibus que levou 30 pessoas de Limeira até um quartel-general do Exército em Brasília. A defesa contesta a decisão e alega falta de provas. Nos Estados Unidos, um novo julgamento está marcado para o dia 11 de março, aniversário de Michele. Mas pela lei americana, o recurso não impede a deportação antes da data. No Brasil, Michele chegou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em 2024, mas rompeu o equipamento e fugiu para os Estados Unidos depois que a acusação foi ampliada para 5 imputações, incluindo golpe de Estado. Em Boston, Massachusetts, agentes do ICE prenderam mais um brasileiro com antecedentes graves aqui no país. Segundo as autoridades, ele é suspeito de crimes envolvendo menores e agora enfrenta um processo de remoção do país. Tiago Coelho dos Santos foi preso no dia 27 de fevereiro. Segundo o Departamento de Imigração, ele estava em situação irregular no país e possuía histórico criminal considerado grave pelas autoridades norte-americanas. De acordo com o registro oficial, o brasileiro responde a acusações relacionadas à posse de material de abuso sexual infantil e a ato indecente contra uma criança menor de 14 anos. Por se tratar de crimes envolvendo menores, o ICE classifica o caso como prioridade de segurança pública. O processo de deportação já está em andamento, mas não há dados de quando ele vai ser enviado de volta ao Brasil. E uma brasileira foi internada em estado grave após ter sido vítima de feminicídio pelo marido que não aceitava a separação aqui nos Estados Unidos. Ela foi espancada e resolveu gravar um vídeo para mostrar o que sofreu, alertar outras mulheres para lutar contra a violência doméstica e também para pedir justiça. Eu fui vítima de feminicídio, tá? Infelizmente, isso partiu do meu ex-marido, David. A brasileira Bárbara Ártico publicou um vídeo emocionada nas redes sociais. Com o rosto visivelmente machucado, ela contou que teria sido agredida pelo então marido, que não aceitava a separação. Segundo Bárbara, ela precisou passar por cirurgias. As lesões afetaram a saúde física e emocional e ela decidiu deixar o estado americano onde vivia para recomeçar a vida com o filho. O suspeito, David Duarte Souza, de 38 anos, foi detido no dia 28 de fevereiro de 2026 no condado de Union, na Carolina do Norte. O registro oficial mostra que ele responde por agressão que causa lesões corporais graves. O caso ainda está em fase pré-processual. A fiança foi fixada em $10 mil e a próxima audiência está marcada para 17 de março. Até agora, a defesa não se pronunciou. Nos Estados Unidos, mulheres vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda gratuita e confidencial pela National Domestic Violence Hotline ou, em caso de emergência, ligar para o 911. A seguir, preços de componentes de computador e celular estão disparando e tudo por causa da inteligência artificial. E ainda, câncer de colo do útero reduz nos Estados Unidos, mas números variam por estado e por vacinação de HPV.
preços de componentes de computador estão disparando no mundo todo, especialmente a memória RAM, que é a parte do computador que guarda informações temporárias. E isso tem preocupado gamers, consumidores em geral. A corrida por tecnologia de inteligência artificial está mexendo diretamente com esse mercado tecnológico. Os detalhes com a Carla Marinho. O preço da memória RAM, um dos componentes mais básicos de um PC, subiu entre 80% e 90% só no primeiro trimestre de 2026. This section here used to be packed. This is the pre-owned section. Essa seção vivia lotada. Hoje é melhor comprar um usado do que montar um PC novo, explica Khalifa Al-Haru. O problema, segundo o empresário, é que os fabricantes de chips estão priorizando memória para data centers de IA, que dão mais lucro do que componentes para consumidores. I think that a lot of gamers feel like the gaming companies have abandoned them. Os gamers sentem que as empresas os abandonaram, ainda mais com os preços que subiram cerca de 47%. A demanda por inteligência artificial afeta as placas de vídeo, que já eram caras e agora estão ainda mais disputadas. E como a memória RAM está em tudo, como celulares e equipamentos médicos, o aumento de preços pode impactar vários produtos do dia a dia. E os especialistas alertam que é bom se preparar para a subida dos preços nesses produtos tecnológicos. Um novo estudo mostra que a queda nos casos de câncer de colo de útero não acontece da mesma forma em todo o país. Pesquisadores dizem que a desigualdade entre os estados norte-americanos está diretamente ligada à vacinação contra o vírus HPV. O câncer de colo de útero já foi uma das principais causas de morte entre mulheres nos Estados Unidos. Graças à vacinação contra o HPV e à detecção precoce, os casos e as mortes caíram de forma drástica nas últimas décadas. Mesmo assim, a Sociedade Americana contra o Câncer estima que cerca de 13.500 mulheres devem receber o diagnóstico este ano e mais de 4.000 devem morrer da doença. Segundo o estudo, o câncer de colo de útero diminuiu 27% entre mulheres de 20 a 31 anos desde 2016, período em que a vacina contra o HPV já estava disponível. Mas a queda não foi igual em todo o país. Os estados com maiores taxas de vacinação registraram as maiores reduções, até 50%, enquanto outros tiveram pouca ou nenhuma melhora. Os pesquisadores alertam que a desigualdade deve continuar onde a vacinação é baixa, especialmente à medida que mulheres jovens não vacinadas envelhecem e o risco de câncer aumenta. Em Ohio, a polícia prendeu um homem que fugiu ao ser parado numa blitz de trânsito. O suspeito tinha se escondido dentro de uma lata de lixo. A cena inusitada viralizou na internet e fez o suspeito ganhar o apelido de Oscar the Grouch, inspirado no personagem da Vila Sésamo, em que ele vive dentro de uma lata de lixo. As imagens mostram o carro da polícia parado numa rua, à procura do suspeito. Tudo parece tranquilo, até que um funcionário que recolhe o lixo encontra o suspeito dentro da lata. O homem tenta fugir novamente, mas o policial vai atrás e prende ele. O fugitivo foi identificado como Jonathan Macmillan, de 27 anos. Ele enfrenta acusações relacionadas à fuga da abordagem e obstrução do trabalho policial. O caso ganhou repercussão nas redes sociais pela cena inusitada e pela referência ao personagem mal-humorado do programa infantil Vila Sésamo. No próximo bloco, Consulado Geral do Brasil em Miami promove encontro feminino dedicado ao Dia Internacional da Mulher. E ainda, casal brasileiro maratonista da terceira idade pode entrar para o livro dos recordes com uma façanha incrível. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. No sul da Flórida, um incêndio florestal de grandes proporções segue avançando num parque nacional com cerca de 25 mil acres queimados e quase 30% de contenção. Isso equivale a uma área maior de Manhattan. Segundo as autoridades, o fogo teve causa humana e está sendo investigado pelo Serviço de Combate a Incêndios Florestais dos Estados Unidos.
A fumaça intensa tem afetado o sul do estado e atingido a visibilidade em estradas interestaduais, como a I-75, a Alligator Alley, que chegou a ser fechada temporariamente por baixa visibilidade. Os troopers continuam monitorando as condições na rodovia. O incêndio também levantou alerta em relação ao centro de detenção, conhecido como Alligator Alcatraz, mas as autoridades garantem que não há ameaça imediata. As chamas estão a cerca de 20 milhas da unidade e os planos de evacuação estão prontos caso seja necessário. Equipes em terra realizam operações defensivas para criar um perímetro e impedir o avanço do fogo. Até o momento, não há registro de danos a propriedades. As condições do tempo, com pouca chuva e ventos variáveis, podem influenciar o comportamento das chamas e as autoridades alertam que a situação pode mudar a qualquer momento. Hora da previsão do clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, viu o clima amanhã aqui em boa parte do país. Boston a gente tem chuva, Nova York e Washington também. Olha, Washington mínima de 45, máxima de 49 graus Fahrenheit. Norfolk a gente vai ter apenas tempo encoberto nessa área. Atlanta nuvens, Jacksonville e Tampa a gente tem sol, Miami vai chover, mínima de 73, máxima de 78 graus Fahrenheit. A gente continua aí na nossa tabela, Houston a gente tem tempo encoberto, Brownsville a gente tem sol, San Antonio apenas nuvens, El Paso vai ter sol, mínima de 55, máxima de 85 graus Fahrenheit. Phoenix tempo encoberto, Las Vegas o sol vai estar brilhando, mas em Salt Lake City a gente vai ter chuva ao longo do dia, mínima de 39 graus, máxima de 52. E olha, o mês de março começa com uma celebração especial para a comunidade brasileira no sul da Flórida. O Consulado Geral do Brasil em Miami promove mais uma edição do evento dedicado ao Dia Internacional da Mulher. A ideia é valorizar, capacitar e incentivar o empreendedorismo feminino fora do Brasil. A Coni Rocha tem os detalhes. O encontro será na sede consular, totalmente gratuito e vai reunir mulheres brasileiras para debater sobre desafios profissionais e equilíbrio entre trabalho e família. Um dos destaques será a exibição de um documentário sobre 50 mulheres de diferentes profissões que ajudaram a construir a capital do Brasil. Eu digo sempre, não eram da época, elas eram mais na frente da época, né? É mais uma oportunidade de nós reunirmos pessoas trazendo suas experiências como mulheres brasileiras imigrantes no sul da Flórida, suas experiências, todos os desafios que enfrentaram e como souberam superar. Este ano nós vamos considerar isso traçando um paralelo com a situação das mulheres brasileiras que viveram uma outra situação de deslocamento, força e adaptação, exibindo o documentário Poeira e Batom no Planalto Central, descrevendo a participação das mulheres na construção de nossa capital, inclusive com a participação da diretora Tânia Fontinelli. É uma grande oportunidade. Além das homenagens, as mulheres poderão ganhar bolsas de capacitação em português doadas pela Coral Gables High School. O encontro funciona como uma rede de apoio para trocar experiências, criar conexões e encontrar caminhos para crescer profissionalmente aqui nos Estados Unidos. Mais do que celebrar uma data, a ideia é mostrar histórias de brasileiras que transformam desafios em oportunidades. A celebração do Dia da Mulher vai acontecer no dia 6 de março, das 2 às 5 da tarde, na sede do consulado em Miami. Para se inscrever, preencha o formulário que está no Instagram do consulado, cg.miami. Uma história de resistência, disciplina e muita inspiração. Um casal brasileiro da terceira idade decidiu desafiar os limites do corpo e da idade e acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Eles embarcaram em uma missão impressionante de maratonismo que deu certo. Agora eles podem entrar para o livro dos recordes. Quem conta essa história pra gente é a Carla Marinho. Um casal que não se deixa intimidar pelos números. Aos 69 anos, Djalma Moura e a esposa Sheila Moura, de 62, completaram 101 meias maratonas consecutivas. Isso aí, projeto Vida Ativa! Viva! Um feito histórico e que só aguarda o anúncio oficial para entrar no livro mundial dos recordes. O recorde mundial, ele se torna uma consequência, porque o projeto que nós estamos, que inclusive é o projeto Vida Ativa, ele dá essa oportunidade, né, para que possamos fazer o que gostamos. Nós entendemos que isso é o mais importante.
é viver mais, mas com autonomia, poder fazer as coisas que a gente tanto gosta e tanto ama. Em 101 dias consecutivos, eles percorreram 2.121 quilômetros somados. É o equivalente à metade do litoral brasileiro. E tudo isso sem falhar um único dia, mesmo com imprevistos, cansaços ou compromissos familiares. Mas essa história de superação não começou agora. Djalma já correu maratonas nos lugares mais extremos do planeta, nos 2 polos, sul e norte, passou pelo Everest e até o desafio 7 maratonas em 7 continentes em 7 dias. Todos nós temos esse potencial. Agora, como acessar? Através do desafio. Ele me tira do sofá e faz eu estar presente 100% naquilo que eu estou fazendo. E com isso eu me torno cada vez mais rico de conhecimento sobre as minhas potencialidades e sobre também as minhas vulnerabilidades. Casados há 43 anos, eles transformaram a rotina no projeto Vida Ativa, que visa incentivar hábitos saudáveis na terceira idade. O casal compartilha tudo no Instagram do Djalma, onde milhares de seguidores acompanham a rotina e se inspiram com os 2 atletas. E os 2 juntos, é muito importante ter essa força que une em projeto como esse, mas na vida também. Então, a idade, repito, não pode servir de referência para tudo aquilo que eu vou fazer. Bacana, né? Parabéns para esse casal maratonista, não é fácil. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!